Senhor a todos os irmãos e irmãs que abriram o serviço. Você que chegou até esse vídeo aqui. Estamos aqui no 32º dia de campanha no mundo, cumprindo um propósito que fizemos com o céu, com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo, intercedendo e batalhando no mundo espiritual. Nesse momento aqui, antes de nós entrar, é quase 1h da manhã, antes de nós entrar na oração, eu queria deixar uma palavra aqui para reflexão. Para você que ouviu, que está vendo esse vídeo. Então a palavra é essa aqui. A parábola do semeador. Mateus capítulo 13, versículo 1. Diz assim: Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira do mar, e grande multidão se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhe falou por parábolas, e dizia: Eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho. E vindo as aves, a comeram. E outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto a 100, a 60 e a 30 por 1. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, meus irmãos e irmãs, eu quero que você atente para esses três exemplos aqui. O primeiro exemplo é sobre a que caiu à beira do caminho. A palavra que caiu à beira do caminho é aquela palavra que a pessoa ouve. Ouve, mas parece que não consegue compreender. Não consegue entender. Vou dar um exemplo. Nós estávamos trabalhando, o ano passado nós estávamos trabalhando à noite, no apartamento. E daí trabalhamos um pouco, daí ia parar o serviço. E eu fiquei conversando com a mulher lá fora do apartamento. E entrei no assunto da palavra de Deus. Perguntei, viu, você já foi para a igreja alguma vez, igreja evangélica e tal? E entrei nesse assunto. Quando entrei nesse assunto, ela bem gentil, educada, humilde, ela pegou e parou para me ouvir. E é engraçado que a gente sempre está em jejum, está em oração, está em consagração, está em espírito, trazendo tudo na direção de Deus, da vontade de Deus. Com o desejo que a pessoa venha receber, aceitar, ser salva, ser liberta, transformada, como Deus fez a obra na nossa vida. E eu comecei a explicar para ela. Primeiro eu dei uma introdução falando o que Deus fez na minha vida. E ela disse, fico feliz que você saiu daquela vida, daquele mundo, porque esse mundo é terrível, etc e tal. E ela é uma moça muito inteligente, uma mulher muito inteligente, que estuda muito sobre aquilo, autoajuda, sobre autoajuda, etc e tal. Tem um monte de livros sobre isso. E eu peguei e comecei a explicar o evangelho do Senhor Jesus
para ela de uma forma tão simples que, no meu entendimento, uma criança entende, compreende. E ela é uma pessoa humilde, simpática, ouvindo com toda atenção. Depois de eu, cada passo, eu falar, viu, tô tomando o seu tempo aqui, alguma coisa. Não, não, pode ficar à vontade, pode continuar falando e prestando atenção. Eu fiquei 2 horas e pouco falando da palavra para ela. E eu explicava 2, 3 vezes de formas diferentes para ela o mesmo assunto sobre a libertação, a transformação, a santificação, o que Deus opera na vida da pessoa, sobre aceitar Cristo, que ela disse, não, eu sou católico, já aceitei Jesus. Só que eu vou ser bem sincero, tudo que você está falando para mim eu não estou entendendo nada. Nada, nada, nada. Não entendo o que você está falando. E eu explicava, ela disse, não, eu recebo, entendo, mas eu não, parece que eu não compreendo. E falei, expliquei e tal. Ela agradeceu pelas palavras, etc e tal. Pediu para orar por ela. E o que aconteceu? Nada. Ela continua a vida dela lá no mundo, servindo a idolatria, as imagens de escultura. E não compreendeu o simples evangelho que eu estava explicando. Ela diz, parece que parece que você está falando japonês para mim. E não dizia que não compreendia, eu explicava tal. E ela falando sério. Era 2 horas e pouco eu fiquei conversando sobre a palavra com ela. E uma pessoa não vai ficar abusando 2 horas ali, brincando com aquilo. Ou mentindo. Isso daqui eu posso ver que foi uma semente que foi plantada à beira do caminho. Porque ela não compreendeu. Eu estou dando um exemplo na prática, ela não compreendeu. Mesmo eu explicando com maior, ela não compreendeu. E como ela não compreendeu, com certeza os demônios tiraram aquilo que ela ouviu. Os demônios tiraram esta palavra que ela ouviu e estava aceitando dentro dela, no ouvido. Mas, o que aconteceu? Veio as aves do céu, os demônios, e tiraram, porque ela não compreendeu, ela não teve a revelação. Vou te dar um exemplo, vamos dar um exemplo aqui. Temos que orar a Deus para que revele a palavra no coração da pessoa. É o que nós fazemos. Oramos, clamamos, buscamos. Só que também entendemos que existe o livre-arbítrio da pessoa. E existe pessoas que não aceitam a palavra por causa da sua religião, da sua crença. E se tornam orgulhosas. Ouvem e aceitam, mas rejeitam no coração. E quando rejeita no coração por não querer mudar de crença e não compreender verdadeiramente que precisa daquelas palavras para ser liberto e salva, o demônio vem, se aproveita e tira aquelas palavras do coração da pessoa. Agora, porém, tem a segunda parte. Isso daqui é só uma meditaçãozinha rápida, só para não passar batido. Daí tem a outra. A outra caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou. Então, meus irmãos, irmãs, essas palavras, ela é interessante, porque muitas pessoas aceitam o Evangelho, aceitam a palavra com alegria. Só que elas não permanecem
Quando eu digo não permanecem, não permanecem no sentido espiritual. Elas podem permanecer na igreja. Elas podem permanecer na igreja, mas não no evangelho verdadeiro, no evangelho santo. Por quê? Porque aqui diz, e secou-se. Outra caiu entre os espinhos. E os espinhos cresceram e sufocaram. São pessoas que estão dentro da igreja, mas não têm a graça do Espírito Santo para a salvação. São pessoas que estão dentro da igreja, mas estão espiritualmente andando na carne, morte espiritual. Outras buscando a Deus, mas sufocada pelos espinhos. Sufocada pelos espinhos. Por quê? Por causa dos cuidados desta vida terrena. Por causa dos cuidados desta terra, deste mundo. E não produz frutos de santificação, frutos para a salvação, frutos para a glória de Deus. Uma nem chega, porque o diabo tira do coração. Outra fica, mas fica na religiosidade, fica naquela religião artificial, mas não tem uma conversão genuína, porque a vida está sufocada com as preocupações dessa terra, com os projetos dessa terra, com os cuidados dessa terra, e não consegue porque o diabo também luta contra e sufoca eles. Mas estão na igreja. Estão na igreja. O outro, só para nós terminar rápido, o outro é que cai em terra boa e dá fruto. A 100, a 70, a 30 por 1. Quem que é? São as pessoas. O que significa terra boa? Nós sabemos que do coração procedem as saídas da vida. É do coração que procedem as saídas da vida. E a palavra vem no coração do ser humano, vem na alma do ser humano, para fazer esta obra tremenda, esta obra de salvação, de libertação. Então eu quero que você veja, preste atenção você aí. Quero que você preste muita atenção, qual é a tua situação. Talvez você ouve o evangelho, mas você não aceitou a Cristo com um coração sincero, verdadeiro, e o diabo está tirando a palavra do teu coração, está tirando a palavra que você ouve, porque você tem um coração orgulhoso, porque você está apegado à falsa religião, e o evangelho que liberta, que transforma, não te alcançou porque você está fechando os ouvidos do seu coração, e você não é salvo, está preso a uma religião. Ou você não aceita porque você não está preso à religião, mas está preso à tua própria vontade e liberdade. E você não compreende a necessidade de se entregar a esse evangelho verdadeiro. E o diabo vem e tira essas palavras que você ouve e impede a transformação da tua vida, impede a libertação, a salvação. E você que está na igreja,
Você que está na igreja, está naquela situação que foi sobre os pedregulhos. O teu coração está numa situação de pedregulhos. Como? Porque você está com o teu coração, com a tua mente focada nas coisas desta terra. Você até gosta de doutrina. Você até gosta da verdade. Você até quer se santificar. Mas só que o teu coração, a tua mente está mais focada nesse mundo. Está mais focada nesse mundo. E isso começa a fazer o quê? Esses cuidados demais com esse mundo é como se fosse o sol que viesse queimar essas palavras que você recebe de santificação, de consagração, de libertação, para você viver de fato uma vida de santidade na presença de Deus. Talvez o diabo está lutando. Os cuidados dessa vida, os teus prazeres terrenos, possam ser isso daqui, ó. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou. Outra caiu em espinhos, e não cresce, sufoca. Às vezes está, sabe, às vezes você está na igreja, você está buscando, só que às vezes você precisa eliminar atividades corriqueiras para você se dedicar ao espiritual. E engraçado que na regra principal espiritual, para que você viva em santidade, você não pode quebrar princípios. Quando você quebra princípios, é impossibilitado de você desenvolver uma vida espiritual plena. Uma vida santa, uma vida liberta e transformada verdadeiramente de ser governada pelo Espírito. Quando você quebra princípios, o Espírito Santo não pode te governar. O Espírito Santo não pode fazer a obra completa na tua vida e te governar. E o que quebra princípio? O que quebra princípio é você colocar outras coisas como prioridade na sua vida e deixar o espiritual, Deus, a palavra, a oração, a consagração, a santificação em segundo plano. É você colocar projetos e até mesmo a tua própria família na frente de Jesus, antes de Deus, antes de Jesus, etc. e tal. Por que muitas famílias estão sendo destruídas pelo Satanás, pelo mundo, dentro da igreja? Porque os pais, os que têm autoridade na família, estão colocando tudo na frente do espiritual e eles não têm autoridade espiritual dentro da própria família para que a sua família possa estar debaixo do governo do Espírito Santo através da vida deles. Famílias inteiras estão perdendo filhos, filhas. Outros estão se perdendo e perdendo até casamento. Por quê? Porque a sua prioridade não é o Espírito Santo, porque a sua prioridade não é a santa e poderosa palavra de Deus. Deus em primeiro lugar, para que a sua família possa ter realmente a proteção espiritual para uma base de salvação e santificação. Isso para a família cristã. Que autoridade, meu irmão, minha irmã, você tem dentro da sua casa, sobre a sua família? Se você não tem como prioridade o princípio designado por Deus, que é Ele, a sua palavra e santidade em primeiro. Se Ele não for primeiro em sua vida, você não tem autoridade espiritual para que a salvação se estabeleça sobre a sua família. Quando Paulo diz para o carcereiro, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa,
é a promessa da salvação para a família, desde que o que está na autoridade, o pai e a mãe está na autoridade, se coloque na posição que Deus requer que esteja. Se o pai, se a mãe, se a autoridade familiar não coloca Deus como prioridade de sua vida, não espere que seu filho, sua filha vai colocar. Se você não é um padrão de santidade, de amor e temor a Deus para o seu filho, para a sua filha, não espere que ele venha ser. Porque a autoridade espiritual da família está sobre o pai, está sobre a mãe. Isso eu estou falando para você que é cristão, que se diz cristão, que se diz servo de Deus. Famílias destruídas porque quebraram o princípio. E esse é o princípio. Deus em primeiro. Deus em primeiro. Daí ele toma conta de todas as demais coisas. Se você não coloca Deus em primeiro na tua vida, daí você me pergunta, o que é eu colocar Deus em primeiro lugar, irmão? Eu vou te falar o que é. É impossível você colocar Deus em primeiro lugar se você não renunciar à sua vontade. Seus desejos, seus projetos particulares do seu coração carnal. É você ser governado pelo Espírito. É você ser dirigido, orientado, inspirado pelo Espírito. É você andar a cada área da sua vida sobre o alicerce santo da palavra, dirigido pelo Espírito Santo. E isso você não vai conseguir deixando a oração por último, deixando o jejum, a consagração por último e deixando a palavra por último. Não vai. Isso é quebra do princípio de Deus. Quando você deixa a oração, deixa o jejum, a consagração e a palavra, você está deixando o Espírito Santo. Você está deixando Deus. E você prova que você não ama Deus. Muitas pessoas que estão na igreja e levam a vida até que não dão escândalo exteriormente, na santidade, na doutrina, até a moralidade, tranquilo, beleza, mas ainda são carnal por quê? Porque não tem como base, como o princípio da sua vida, Deus em primeiro lugar. Para você ter Deus em primeiro lugar, você precisa colocar Ele como prioridade. Agora eu te pergunto, qual é a tua prioridade, irmão? Talvez você não está vencendo o pecado, talvez você não está crescendo em graça, em sabedoria, em santificação, talvez você não está tendo crescimento espiritual, maturidade espiritual, visão espiritual, entendimento espiritual. Talvez você não tenha sentimento, não tenha crescido aquele sentimento espiritual pelo céu, por Deus, porque você não está dando prioridade a Ele. E você não dá prioridade a Deus, você não ama a Deus. Não ama a Deus. Porque quando a pessoa ama a Deus, dá prioridade para Deus. E depois vem todas as outras coisas. Com Deus na direção, com Deus na proteção, com Deus agindo. Agora eu te pergunto, qual é a tua prioridade? Há um padrão estabelecido pela palavra de Deus para ser vivida. E este padrão é pro salvo, pro filho de Deus. É uma vida liberta do pecado, da natureza pecaminosa. Esse padrão estabelecido por Deus, através do Espírito Santo, baseado na palavra, é uma vida santa. É uma vida liberta dos desejos carnais, pecaminosos, mundanos.
Se você não consegue viver isso e está na igreja, você está nessa situação aqui, ó, que as palavras que vêm, pode até ser palavra de santidade, palavra original, verdadeira, do Espírito Santo, não vai produzir efeito. Por quê? Porque a tua prioridade não é o espiritual. Tua prioridade não é Deus, não é amar a Deus, não é você se entregar a Deus. A tua prioridade é esta vida terrena, é os cuidados desta vida terrena. E os cuidados desta vida terrena vão te levar para o inferno. Já limos em outras meditações que aqueles que pensam mais nas coisas terrenas do que nas coisas espirituais são inimigos da cruz de Cristo dentro da própria igreja. Por que são inimigos da cruz de Cristo? Porque eles quebraram o princípio da palavra. Jesus renunciou tudo para amar o Pai e ser fiel em tudo. Isso é o exemplo de Cristo para você. Você renunciar todos os teus desejos, todas as tuas vontades e amar ao Pai. E ser fiel ao Pai, ser fiel à palavra de Deus, ser fiel à Santa Escritura, à doutrina. Não se engane com essas igrejas mundanas. Não se engane com essas igrejas mundanas. É o que mais tem. Tem mais igreja mundana do que bar hoje em dia. Tem pessoas que dizem, ainda bem, é melhor ter igreja aberta do que bar. Será? Será que se tem uma igreja mundana, será que Deus se agrada? Deus está no comando, o Espírito Santo está dirigindo aquela igreja? Que diferença tem uma igreja mundana para o bar? Eu vou contar para você qual é a diferença. A diferença é que na igreja mundana eles vão confortável para o inferno. Não vivem em santificação, são mundanos, carnais, sensuais e vão para o inferno achando que estão salvos. Lá no bar, muitos já sabem que estão tudo errado, tudo perdido. E nas igrejas mundanas acham que estão salvos, enquanto estão no mundanismo, na vaidade, presos aos desejos carnais e a este mundo terreno. Qual é a tua situação, meu irmão? Agora, a terceira opção, vamos dizer assim, terceira observação sobre a palavra que caiu em boa terra. Você sabe por quê? A pessoa tem prazer na oração? Estou falando do crente salvo, fiel, do Filho de Deus verdadeiro. Estou falando daquele que venceu o mundo, venceu o pecado, venceu Satanás, os demônios, tem autoridade espiritual sobre principados e potestades. Esse é o Filho de Deus, a identidade do Filho de Deus. Se você não está vivendo essa identidade do Filho de Deus, é tempo de você despertar. Despertar. Por que produziu de 100, 70 e a 30 por 1? Por que produziu tanto? Porque era uma terra boa. O que significa uma terra boa? Uma terra boa. Pega esta palavra aqui. Uma terra boa é um coração humilde. Como assim um coração humilde? A Bíblia diz que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Você já percebeu que é tudo pela graça? Não existe nada fora da graça que opere na vida do cristão salvo. Porque nós somos salvos pela graça mediante a fé. Pega essa. Nós somos salvos
pela graça mediante a fé. Então está faltando o quê? Está faltando humildade. A humildade traz a renúncia. E a renúncia traz a dependência de Deus. E a dependência de Deus traz o verdadeiro amor. Quando você depende de Deus, é porque você sabe que Ele é a fonte de tudo. Ele é a fonte da tua existência. E tudo que você é, tudo que você tem é graças a Ele. Então você se entrega em amor para Ele. Você se entrega um coração cheio de amor para Deus. E quando você ama a Deus, você quer o quê? Você quer mais dele. Quando você ama a Deus, você quer mais. Mais da plenitude. Mais do Espírito Santo. Você quer um conhecimento maior das coisas espirituais, do céu. Você quer mais intimidade com a palavra. Você quer mais intimidade com o Espírito Santo, que o Espírito Santo te governe, que o Espírito Santo tome tua vida e te guie na vontade de Deus. Tudo aquilo que você quer, você busca na direção da vontade de Deus. Na confirmação da vontade de Deus. Você tem ela como boa, perfeita e agradável, que é a tua vida santa, guiada pelo Espírito. Então, se é tudo pela graça, como que eu venço o meu pecado? Pela graça. Como que eu venço o meu pecado? Pela oração. Como que eu venço se eu não consigo orar? Pela graça. Eu oro pela graça. Vida de oração é pela graça. Vida de jejum é pela graça. Vida de meditação, de busca de conhecimento do Espírito Santo através da palavra, é tudo pela graça. Mas eu tenho que ser humilde e exercitar a minha fé, minha confiança em Deus, me entregando completamente a Ele com amor. E por que que o crente não consegue produzir aqui, como está escrito aqui, ó? Produzir aqui o fruto de 100, 70, 30 por 1, na vida espiritual. Tudo que está falando aqui é espiritual. É da vida santa, da comunhão com Deus, de ser cheio do Espírito Santo, ter vida santa, vida na presença de Deus, guiada pelo Espírito Santo, por uma vida de fé, humildade e amor. Uma vida guiada pelo Espírito Santo. Quando você começa a meditar, quando eu começo a meditar na palavra, assim, eu começo a ficar triste em ver a situação que está os crentes de hoje em dia. Achando que é tudo fácil. É fácil. Pelo Espírito, pela graça, pela fé, é tudo fácil. Mas precisa você ser humilde e se entregar, buscar, amar a Deus. Aí é fácil. Aí se torna fácil porque o Espírito Santo vem, Deus trabalha. Mas até você buscar isso, você tem que pagar o preço. Tem que se humilhar. A humilhação. Irmão, então eu não sou humilde porque eu não estou conseguindo. Se humilhe. Se humilhe, chore na presença de Deus. Clame a misericórdia de Deus, até que Deus conceda a misericórdia na tua vida, derrame a graça e te levante, te ressuscite dos mortos. Aqueles vales de ossos secos lá, não eram os ímpios, eram os que estavam mortos espiritual na igreja. Era o povo de Deus, que estava na carne. Porque a carnalidade é morte espiritual. Eu já classifico morto espiritual, porque um crente carnal não entra no reino do céu, não tem meio termo. Ou é ou não é. Crente carnal é pior do que um ímpio. Por quê? Porque está sendo pedra de tropeço para outros que vêm com sinceridade para santificar. Quando vê aquele crente mundano, mas não precisa então abandonar isso. E daí fica com aquela vaidade, aquele mundanismo ali. Muitos crentes
carnal, mundano, vão prestar conta diante de Deus pelas almas que eles estão levando para o inferno. Almas que vieram com sinceridade para obedecer a palavra e viram no exemplo deles, que se entregaram ao engano do exemplo deles, achando que podia ficar daquele jeito que estavam ali. Isso não faz mal, etc e tal. E vão pagar um preço alto. Assim, é assim mesmo. Não existe meio termo. Ou é ou não é. Ou é ou não é. Por isso que o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. De todo o coração, de toda a alma, de toda a força do pensamento. Só os puros de coração verão a Deus. E como que o coração vai estar puro se o coração ainda está nesse mundo pecaminoso? Nas vaidades desse mundo? Por isso que não consegue ter uma vida santa, separada, consagrada, cheia do Espírito Santo. Porque Jesus já falou que o semeador saiu a semear. Aqueles que não se convertem, ouvem a palavra, mas endurecem o coração por causa das suas crenças e tal, não chega a revelação do evangelho e acontece que o diabo vem e tira e eles ficam no mundo. Agora, os crentes que vêm e não produzem santidade, não produzem fruto de santificação, são aqueles que estão presos aos cuidados desse mundo, aos projetos desse mundo e deixam Deus por último. Deixa o Espírito Santo por último, Jesus por último, a palavra por último, a oração por último, o jejum por último. E você acha que você vai entrar no reino do céu desse jeito? Você é carnal. Isso é a natureza da carne que está viva. É a carne que está viva. Não existe vida espiritual. Como que o Espírito Santo vai estar te governando se você deixa a prioridade do Espírito Santo por último? E coloca como prioridade tudo aquilo que está aqui, que Jesus diz para não colocar o nosso coração aqui nessa terra, mas nas coisas espirituais, onde a traça e a ferrugem não corrói e o ladrão não escava para roubar. Porque aonde está o seu tesouro, aí está seu coração. Por que que você não consegue crescer em santidade, santificar, se libertar? Porque o teu coração não está em Deus, não está em Cristo, não está no céu, não está na palavra, está nesse mundo, nos projetos desse mundo, projetos carnais, projetos deste mundo, terreno. Que esta palavra possa despertar, era só uma meditaçãozinha, mas a palavra é maravilhosa, a palavra de Deus. Que esta palavra possa te despertar para uma vida de oração, jejum e santidade. Muitos vão viver uma vida maravilhosamente boa aqui na terra, mas espiritualmente miseráveis diante de Deus. Por quê? Porque deixaram as coisas espirituais por último. Tem pessoas que nem orar não ora, tem dia que nem orar não ora. Jejum lá de vez em quando, pego a palavra só no culto, ou quando lê na casa, lê uns 2, 3 vezes. Você é carnal. Você é carnal, o Espírito de Deus não governa a tua vida. Você está julgando, é a palavra que está julgando, é a palavra é de Deus. Não consegue compreender o básico da palavra de Deus, amar a Deus sobre todas as coisas, sem santificação ninguém verá o Deus, ninguém verá o Senhor. Não consegue ver o básico, que toda a vaidade desse mundo é do diabo. O mundo passa, as vaidades passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então que Deus abençoe a vida de cada um de vocês que ouviram, que viram esta palavra. Medita e reflita, é para a salvação da tua alma. Não é para te julgar, para te condenar. É para você despertar para a salvação em Cristo, para ter uma vida espiritual de fato, uma vida santa de fato. E ir morar no céu, na morte ou no arrebatamento. Desperta. Não deixa as coisas dessa vida sufocar a tua vida espiritual, que carnal não entra no reino do céu. Se não produzir frutos dignos de santificação, frutos de santificação, como está escrito lá em Romanos,
Não entra. Não entra. Pessoas que vivem em pecado no céu não entra. Pessoas que não crucificar a sua natureza pecaminosa, o velho homem, viver em novidade de vida, liberto do pecado, do mundanismo, das operações malignas, das influências desses demônios que atuam no mundo e na sociedade ímpia, não entra no reino do céu. Só os puros de coração verão a Deus. E os puros de coração não têm vaidade, não são apegados ao mundanismo, são santos diante de Deus, são simples como a pomba, mas prudente como a serpente, sabe discernir o que é de Deus e o que não é, sabe discernir o santo do profano, o que é do espírito e o que é da carne, o que vem de Deus e o que não vem de Deus. 32º dia da campanha aqui, nós vamos entrar em oração, que já é 1h, 1 e pouco, e vamos buscar Deus na madrugada, porque Deus vai fazer uma obra tremenda, vai salvar a alma, vai libertar, vai fazer uma obra tremenda em nome de Jesus, e vamos buscar santificação, consagração, unção, se encher do Espírito de Deus, para que cada vez mais nós possamos produzir frutos de santificação, crescer na santificação, a estatura do varão perfeito, a saber, Cristo, que é a cabeça da igreja. Que o Espírito de Deus possa trabalhar no teu coração, na tua mente, te dar discernimento, fazer uma grande obra. Receba essas palavras com humildade, com coração humilde, sincero diante de Deus, que ela vai te fortalecer e vai produzir frutos no teu coração, na tua alma. Ela pode te libertar. A palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, que penetra na divisão da alma e do espírito entre juntas e medulas e é apta para discernir pensamentos e intenção do coração humano, do qual é o próprio Cristo, que diante dele não tem nada oculto e diante dele nós teremos que prestar conta. Ou no arrebatamento para galardão, você que escolhe, ou no dia do juízo final para ser lançado no fogo do inferno. Então receba essas palavras, medite, porque é a palavra de Deus. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. 32º dia de campanha, e vamos estar orando por cada um que viu esse vídeo, que ouviu, que chegou até aqui. Que Deus abençoe, em nome de Jesus. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Deus abençoe grandemente a vida de cada um, em nome de Jesus Cristo.